Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que a Regina está arrumando ali o seu vestido de casamento com o Gonçalo. E é aí, nesse exato momento, quando a Roberta aparece e dá bom dia, a Regina retribui o bom dia, pergunta como ela está e como que ela dormiu. A Roberta diz que muito bem e depois vê que ela está com o vestido de noiva e pergunta se esse aí é o vestido de noiva que ela vai usar. A Regina diz que sim e pergunta se ela gostou. A Roberta diz que sim, que ele é muito lindo, mas dá uma putucadazinha ali perguntando a Regina se esse é o mesmo vestido de noiva que ela ia usar quando ia se casar com o Antônio. A Regina fica desconfortável com essa pergunta da Roberta, mas ela responde que não, que o vestido que ela ia usar com o Antônio, ela já devolveu para a loja e a loja devolveu o dinheiro dela. Roberta fica em silêncio e a Regina, ainda desconfortável, diz a ela que já queria falar para ela, para Roberta, que vai procurar um apartamento para que ela possa alugar. Roberta fica em silêncio e a Regina diz a ela que ela tem que entregar essa casa ali para que eles coloquem para vender, para que ela possa pegar o dinheiro e dar o dinheiro que ela pegou emprestado com o Jerônimo. A Roberta é sempre uma pilantra ali, diz a Regina e que ela sabe muito bem que com o Jerônimo não tem problema, que é só ela falar para ele que quando ela tiver depois condições ela paga. A Regina diz a ela que ela não pode fazer isso porque o Jerônimo foi muito bom para ela e que na hora que ela precisou ele estava lá e que ela usou esse dinheiro justamente para dar uma parte à Josefina para que ela pudesse saber sobre ela, sobre a Roberta. A Roberta, sempre pensando ali em seus interesses, ela diz: agora a senhora não vai me dizer que o papai não vai lhe comprar uma casa logo agora depois que vocês vão se casar. A Regina responde a ela que, como ela sabe, o Gonçalo ainda está com problemas financeiros, apesar que a empresa já esteja se recuperando. Roberta fica calada e a Regina diz a ela que por esse motivo elas vão se adaptar com o que elas têm. É aí onde ela dá outra putucada e pergunta quando que é que eles vão receber a herança deixada pelo pai dela. A Regina diz que só quando ela completar 25 anos e que com esse dinheiro aí sim ela vai poder viver com o luxo que ela está ali acostumada. A Regina continua dizendo que esse dinheiro vai ser todinho para ela e para tudo que ela quiser. A Regina então vai se aproximando dela e diz que já no caso dela, da Regina, não vai poder lhe deixar nada a não ser o seu próprio amor. Então a Roberta se levanta, as duas se abraçam e a Roberta coloca uma cara ali de nojo, ó pra aí. A cena depois muda, vai lá para o Gonçalo, que está dizendo ao Honório que está muito preocupado onde que ele vai viver logo depois que ele se casar com a Regina. Ele continua dizendo que vai ter que comprar uma casa urgentemente, mas está percebendo ali que isso não vai ser possível. Honório pergunta a ele então por que ele não leva ela para viver lá na casa dele, próximo ali da Constância e dele, do Honório. Gonçalo fica muito pensativo e o Honório continua dizendo que, por favor, que ele, o Gonçalo, não pode continuar com essa promessa que ele fez a Josefina logo depois de toda a safadeza que ela fez. Gonçalo continua em silêncio e o Honório diz que a Josefina hoje é uma foragida da polícia e que ela não merece nada, absolutamente nada. Gonçalo continua ali muito pensativo, sem saber o que fazer, e o Honório continua insistindo que ela não merece nada nem dele, do Gonçalo, nem dele, do Honório, nem de ninguém. E mesmo que ele, o Gonçalo, goste de cumprir ali as suas promessas, dessa vez aí ele vai ter que abrir uma exceção, porque ele não vai poder cumprir essa promessa que ele fez a Josefina, porque ela na realidade fez uma covardia muito grande com ele. Honório não se cala não, continua dizendo que ele, o Gonçalo, vai cometer um erro muito grande, deixando uma bandida como a Josefina na casa dele, que é isso que ela é. Honório declara ali que a Josefina é uma péssima, mas uma péssima de uma pessoa, e o Gonçalo responde para ele que sim, que ele tem toda, mas toda razão. Honório continua dizendo ali que dentro de poucos dias essa casa vai ficar livre ali de qualquer hipoteca e que ele pode viver lá bem tranquilo com a Regina. Ele diz ao Gonçalo que ele viveu lá com a mãe do Matias, com a Josefina, e que agora tranquilamente ele pode viver com a Regina. Gonçalo muito pensativo, e o Honório continua dizendo que até se a Regina quiser pode reformar tudo ali para tirar a péssima energia da Josefina, e que ele pode declarar que lá é a única casa que ele pode viver em paz com a Regina. O Gonçalo diz a ele que tudo bem, que talvez ele esteja certo, que ele vai conversar com a Regina, mas que ele tem por obrigação ali, logo depois de casar com ela, de dar uma casa própria à Regina.
O Honório em silêncio, e o Gonçalo diz que ele já pensou muito bem e já sabe para quem ele vai dar aquela casa que ele ia dar para Josefina. Então o Honório pergunta a ele para quem, e o Gonçalo diz que vai dar para sua filha, a Renata. Gonçalo continua dizendo que ele vai dar a casa para Renata, sua filha, a sua princesa, porque é ela que tem que herdar a casa que é dele. Ele continua falando que, apesar de tudo, a Roberta já tem a herança que é do pai dela e que agora a Renata também tem direito de ter o que é de direito dela. Logo depois dessa cena, agora a gente vai lá para as bruxas e a Josefina, que já está esperando a Roberta chegar. Logo depois de um telefonema, a Roberta então se senta e a Josefina já vai perguntando o que é que foi e qual é a pressa. A Roberta pega o telefone celular ali para tapear que está falando com alguém, para disfarçar que de fato ela está falando ali com a Josefina, e ela responde para a Josefina que ela está precisando de dinheiro. A Josefina debocha dela e pergunta se é para isso a pressa que ela tinha ali para lhe ver. A Roberta responde que sim, e a Josefina diz que pensou que ela já tinha ali outros planos. A Roberta responde a ela que não e depois lhe mostra que ali está os dados que ela, a Josefina, lhe pediu, mas que nada é de graça e que por esse motivo ela quer dinheiro em troca dessa informação. E você já consegue ver ali que é cobra engolindo cobra. A Josefina diz a ela que se ela quer dinheiro, então que ela peça a sua nova mamãe ou até o seu próprio pai, que acredita que a partir de agora ele voltou a amar ela de novo. A Roberta, revoltada, diz que ela mesma disse para Roberta, que ela ia ter uma vida ali de princesa, só que ela tirou tudo da Regina em troca que ela soubesse ali quem era sua verdadeira filha. Josefina fica calada e a Roberta diz já o pai dela está se recuperando logo depois daquela fraude, então ou ela lhe dá dinheiro ou o trato delas duas acaba agora mesmo. A Josefina tenta até falar e a Roberta manda ela calar a boca e diz que ela, a Josefina, disse mesmo ela, a Roberta, que sem ela, a Josefina, ela perderia tudo. A Roberta não se cala e agora revoltada diz que por esse motivo ela agora não tem nada, então ou ela dá tudo que ela, a Roberta, quer, apesar que ela, a Roberta, não tem nada o que perder, então ou ela lhe dá dinheiro, lhe ajuda, ou agora mesmo ela vai gritar ali e pedir ajuda para que todos venham ali para prender ela. A Josefina então pergunta a ela se ela seria capaz mesmo de fazer alguma coisa assim contra ela. A Roberta então responde para ela que vai repetir a frase que é dela mesma, da Josefina, que não coloque ela, a Roberta, à prova, porque ela pode ter uma grande surpresa. Josefina fica sem saber o que fazer e a Roberta diz que esse tempo todo ela foi aprendendo e que dizem por aí que há alunos que superam até seus mestres. Josefina fica com a cara de saguinha ali, sem conseguir responder nada para Roberta, ao mesmo tempo que a cena muda, mostra o Jerônimo comprando suas passagens. Nesse momento quem chega ali é o Augusto, dando a ele bom dia. O Jerônimo então respira fundo, olha revoltado para ele e o Augusto pergunta: como assim você está viajando sozinho? O Jerônimo diz a ele que sim, porque a esposa dele vai encontrar ele mais tarde e que ele tinha umas pendências para resolver ali, mas que logo depois de tudo isso eles vão viajar para a fazenda que é dele, do Jerônimo, definitivamente. O Augusto então tenta debochar dele e pergunta: então quer dizer que esses aí são seus planos? O Jerônimo diz a ele que não, que esse aí na realidade é o plano dele e da Renata. O Jerônimo então depois, revoltado, diz que vai proibir ele, aliás, proibir não, exigir a ele que ele se mantenha longe da mulher dele, de sua família e da fazenda que é dele. Augusto fica sem saber o que responder e o Jerônimo diz que sabe muito bem o tipo de homem que ele, o Augusto, é capaz e das baixarias que ele é capaz de fazer. Já lá com a Renata, logo depois de ela ter descoberto que a Marina está grávida, então ela vai até o seu escritório. A Marina até se assusta ao ver ela ali, mas pergunta o que é que ela está fazendo ali, e a Renata diz para ela que veio ali só para lhe fazer uma pergunta e pede ela que por favor que ela lhe responda, e pergunta a Marina se é verdade que ela está esperando um filho do Jerônimo. A Marina pergunta a ela como que ela sabe disso e a Renata apenas lhe responde, então quer dizer que é verdade, né? E a Marina fica um tempo ali olhando e depois responde para ela que sim, que ela está esperando um filho do Jerônimo. A Marina então depois pergunta a ela para que ela diga agora como foi que ela soube disso, e a Renata diz que foi o Augusto que escutou quando ela, a Marina, contou tudo para sua enfermeira. A Marina diz que queria muito que ninguém tivesse sabido disso aí e que é uma pena que o Augusto soube e que foi logo saindo assim para contar.
A Renata pergunta a ela como assim, se ela pensava ali em não dizer isso pra ninguém, nem sequer para o Jerônimo. A Marina confirma que sim, que não ia dizer pra ninguém, nem sequer para o Jerônimo. Renata fica balançando a cabeça e a Marina diz que, pelo visto, ele e o Jerônimo agora já tá sabendo de tudo por causa que ela deve ter contado a ele, né? A Renata diz que não, que nada disso, que o Jerônimo ainda não sabe de nada, porque ela, a Renata, queria ter certeza que tudo que o Augusto disse, na realidade, era uma verdade. A Marina diz que sim, que tudo isso é verdade, que vai pedir tanto a ela quanto a ele que guardem segredo. A Renata fica a cada palavra que a Marina diz ali ainda mais confusa e pergunta a ela como assim que ela não quer que o Jerônimo saiba que ela está esperando um filho dele. A Marina começa a responder para ela que é porque tanto ela e o Jerônimo estavam ainda começando uma relação e que nem sabia se isso ia dar certo ou não. A Renata diz que acredita que ele tem o direito de saber, né? E a Marina fala para ela que esse bebê não foi planejado e depois pede que, por favor, que ela se sente para que elas possam conversar. E a Renata diz a ela, um pouco revoltada, que está muito bem em pé. A Marina, por sua vez, então se senta e bem calma ali pergunta a ela, a Renata, o que é que ela, a Renata, faria em seu lugar, se ela contaria tudo e obrigaria o Jerônimo a ficar com ela por dever e não por um amor. Renata fica sem saber o que responder e a Marina diz que talvez aconteça isso se ela contar tudo para o Jerônimo. A Renata diz que nesse caso é melhor ela sentar para que elas possam conversar e depois diz que não está entendendo nada e pergunta o que ela, a Marina, tem medo de quê? A Marina diz que tem muito medo que o Jerônimo fique com ela por causa desse bebê, mesmo sabendo que ele não lhe ama. Renata fica em silêncio e a Marina continua dizendo que tem muito medo que ele fique com ela sem lhe amar, porque na realidade quem de fato o Jerônimo ama ali é ela, a Renata. A Renata diz que sim, que tudo bem e muito emocionada ali pelo que a Marina está dizendo, mas ela diz a Marina que esse bebê não tem nada a ver com isso. A Marina diz a ela que até concorda com o que ela, a Renata, está falando, mas que nesse caso ela também está protegendo ali o seu filho, porque não quer de forma nenhuma que um dia ele saiba que ele, o pai, ficou com ela, com a Marina, apenas por obrigação. Renata fica ali em silêncio, sem saber o que falar, e a Marina diz a ela que para ela, para a Marina, seria muito fácil chantagear o Jerônimo. Só que a Marina diz que jamais ela poderia fazer isso e que o Jerônimo é um grande homem que sabia muito bem como poder prender ele ao lado dela. Marina fala que mesmo assim ela não se interessa em fazer isso porque o Jerônimo não ama ela. Renata continua ali travada sem saber nem o que falar para Marina e a Marina continua dizendo que com quem o Jerônimo quer passar o resto da sua vida ali é com ela, com a Renata e não com ela, a Marina. Renata fica emocionada com essas palavras da Marina e logo depois ela se levanta e diz que já que ela contou para ela, para Renata, todas as suas razões, ela pede que a Renata, por favor, respeite e que não conte nada para o Jerônimo. A Renata então olha para ela e diz que, por favor, que ela não peça isso a ela. A Marina pede a ela que, por favor, que ela seja honesta, porque se ela veio ali para confirmar essa informação antes de ter dito ao Jerônimo, é porque ela sabia muito bem que isso poderia comprometer o relacionamento dela com o Jerônimo. Marina diz a ela que sabe muito bem que ela também ama o Jerônimo e que não quer perder ele por nada, nem por isso, e coloca a mão na barriga e nem por nada. A Renata diz a ela, só para que ela saiba, que na vida que ela tem ali com o Jerônimo surgiram muitos, mas muitos obstáculos e que na realidade ela não sabe se ela vai conseguir superar mais um. Renata diz só que esse amor que ela mantém ali foi o que conseguiu trazê-la ali e continua mantendo ela em pé. A Marina então diz para ela que ele e o Jerônimo sentem o mesmo por ela, pela Renata, e que gostaria muito de dizer que quando ela, a Renata, não está ali presente, ele e o Jerônimo esquece ela, só que não é isso que acontece e que na realidade ela, a Renata, sempre esteve presente ali no meio deles dois, do Jerônimo e da Marina. A Renata diz que sente muito e a Marina diz que tudo bem, mas que isso é a verdade, mas que para o bem dela, da Marina, e para ela, a Renata, que elas duas mantenham isso ali em segredo. Renata não quer concordar com o que a Marina está dizendo e a Marina diz que não tem por que nem o Jerônimo saber disso, porque em algumas semanas ela vai embora dali e ele, o Jerônimo, nunca mais vai voltar ali ver. Já lá com o Jerônimo e o Carlos, ele está dizendo muito feliz ali para o Jerônimo que os sarmentos que eles colocaram, plantaram ali, ficaram ótimos. O Jerônimo fica muito feliz e diz que está com tanta vontade de fazer coisas, planos, e percebe que o Carlos olhou para um canto e pergunta o que foi, e o Carlos então diz que ele olha ali quem está
está chegando. O Jerônimo então, ao ver que a Renata está chegando, ele vai até a ela abre os braços, eles dois se abraçam, ele chama de amor, ela está por ali e eles dão um tequinho. Depois o Jerônimo pergunta a ela a que horas foi que ela veio ali, que ela chegou antes dele, né? A Renata diz que saiu de casa bem cedinho e que ela pegou o primeiro voo. O Jerônimo pergunta como assim que ela pegou o primeiro voo, porque ela disse que tinha pendências para resolver na capital e agora chegou o primeiro. De que ele pergunta como assim, pede para que ela explique. A Renata então começa a dizer a ele que a pendência que ela tinha para resolver, que era mais importante, e estava ali, então por isso que ela teve que vir. Ela então puxa ele um pouco de lado e ele pergunta então que pendência era essa. A Renata diz que é porque ela tinha que conversar com a Marina e o Jerônimo pergunta então quer dizer que ela não acreditou quando ele disse que tinha terminado com a Marina, né? A Renata diz que não é nada disso, ela acreditou sim nele, só que ela soube de outro segredo e que eles dois têm que conversar. O Jerônimo diz segredo, e que segredo é esse? E a Renata diz para ele que esse segredo não pertence a ela, só que ele lhe afeta. Jerônimo fica sem saber o que ela está querendo dizer e ela continua falando que esse segredo ele é muito pesado e que inclusive ela, a Marina, pediu para que não contasse para ele, só que ela vai ter que contar mesmo que isso prejudique ela, a Renata. O Jerônimo diz que ela está deixando ele muito nervoso e pede a ela que conte logo o que é que está acontecendo. A Renata diz que ela também está muito nervosa, mas que ela tem que contar isso. O Jerônimo diz a ela que sim, mas que tá bom que ela diga logo, por favor. Então é aí que, sem mais arrodeios, a Renata então revela para ele e diz que a Marina está esperando um filho dele.